Se você está vivendo no planeta Terra, você sabe que o submersível Titan, ou submarino Titan, desapareceu. Porque só se fala nisso. Mas a história por trás da história é tão bizarra, mas tão bizarra, que ela tem até um cunho sobrenatural. Fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te contar tudo, atendendo a muitos pedidos das pessoas que assistiram ao último Reels do meu Instagram. Carol, faça um vídeo de 30 minutos contando esse caso e os casos sobrenaturais do Titanic. Hoje eu sou Carol Capel, a sua viciada em casos sobrenaturais favorita. E, gente, esse aqui... Sério. Uma empresa chamada OceanGate, que constrói pequenos submarinos para pesquisa no fundo do oceano, resolveu construir e criar um passeio de luxo para visitar as profundezas do naufrágio do Titanic. E eles venderam ingressos para essa viagem de luxo, que deveria durar aproximadamente 8 horas, pela bagatela de $250 mil, algo em torno de R$1.200.000. 4 milionários mais um piloto estavam nessa expedição, que tinha por objetivo atingir uma profundidade de 3.800 metros para explorar as maravilhas do Titanic afundado. E detalhe, gente, o submarino não tem janela. Então a pessoa que foi na expedição, no caso essas 4 pessoas, elas não vão conseguir ver o Titanic com os olhos. Elas vão ver o Titanic através de uma tela de televisãozinha dentro do submarino. Dentre os passageiros que estão dentro do submarino está o empresário britânico dono da Action Aviation, também tem um empresário paquistanês e seu filho, um ex-comandante da Marinha Francesa e o dono da OceanGate, Stockton Rush. Só que a gente não sabe ainda se esses são os verdadeiros nomes das pessoas que estão lá dentro. Por quê? Porque a lista de passageiros, ou seja, o nome oficial, não foi divulgado pela empresa. Isso é apenas uma especulação da mídia de pessoas que disseram ou até postaram em suas redes sociais que estariam nessa expedição. A parte mais estranha dessa história, e é algo que realmente não cabe na minha concepção, é que esse submarino foi construído de uma maneira amadora. As peças utilizadas eram de loja de construção. Gente, sabe quando você vai na Leroy, você vai comprar, sei lá, piso para tua casa? Pois é, eles compraram peças para a construção desse submarino dentro de lojas de material de construção populares dos Estados Unidos. O comando inteiro do submarino é feito por um joystick de videogame, por um controle de videogame. Gente, é como se você estivesse pilotando um submarino de verdade, só que utilizando o seu Xbox. Além disso, o submarino não tinha aval nenhum, de órgão nenhum para funcionar. Todas as licenças que ele precisaria para operar essa atração turística, ele não tinha nenhuma, ele não tem nenhuma, simplesmente pegou com o seu próprio dinheiro, o dono lá, fez, botou na água, chamou os caras e foi isso. Enfim, tudo errado, né? E para piorar mais ainda a situação, a empresa obrigou os passageiros a assinar um termo de responsabilidade. Esse termo dizia que qualquer coisa podia acontecer com você, que você poderia ficar traumatizado, que você poderia até morrer. E mesmo assim, mesmo sabendo de tudo isso, os 4 milionários assinaram o termo, entraram no submarino e acharam que isso era uma boa ideia. É aí que eu te pergunto, sabendo de tudo isso, você que tá me assistindo agora, você entraria nesse submarino? Você iria nessa viagem? Eu sei que eu não iria, mas enfim, o fato mesmo é que o submarino está desaparecido. E lá dentro existia suprimento de ar para apenas 4 dias. E já faz um tempinho que o submarino está desaparecido. Ou seja, o tempo está se esgotando. A Marinha Americana, a Marinha Canadense e a Marinha Francesa se uniram para procurar esse submarino. E até agora, gente, até o momento que eu estou fazendo esse vídeo, nada. Sinceramente, se esse submarino for encontrado e se as pessoas estiverem vivas dentro dele, isso é um milagre. Porque um especialista disse que eles podem estar até mesmo presos nas ferragens do Titanic. Eles podem ter batido no fundo do oceano, ou até mesmo o submarino pode não ter aguentado a imensa pressão do fundo do oceano e foi, ó,
todo mundo embora. Só que existem coisas ainda mais loucas sobre esse caso, como se tudo isso que eu contei já não fosse louco o suficiente. Existem muitas coisas realmente sobrenaturais envolvendo toda a história do Titanic por si só. O que me faz perceber que talvez tudo isso seja uma grande maldição. Para começar, parece que a história toda do Titanic foi pressentida. Existe um livro chamado The Wreck of Titan, ou seja, O Afundamento do Titã. Esse livro é um conto de ficção que foi escrito em 1898 e ele conta com muitos detalhes a história do naufrágio de um imenso cruzeiro de passageiros que aconteceu no Atlântico Norte em abril a bombordo. Só que essas não são as únicas coincidências sobre essa história não, tá? O livro The Wreck of Titan descreve com muitos detalhes até mesmo a quantidade de passageiros e o horário que o navio bateu no iceberg estão idênticos à história que aconteceu de verdade. Ambos os navios, tanto o Titan quanto o Titanic, tinham capacidade para 3.000 pessoas e não tinham botes salva-vidas para atender todas essas pessoas que estavam no navio. Ambos os navios viajavam na mesma velocidade de 24 nós, que é a velocidade máxima que o Titanic e o Titã chegava. Ambos os navios eram considerados inafundáveis, se é que essa palavra existe em português. Seria uma tradução meio que literal do unsinkable de inglês, tá? E ambos os navios afundaram. São muitas coincidências, gente. Aqui eu tô listando as principais. Mas se você ler o livro mesmo e você assistir ao filme ou souber da história original, você vai perceber que é tanta coisa que, sério, não pode ser simplesmente uma coincidência. O Titanic de verdade só afundou em abril de 1912, ou seja, 14 anos depois da publicação desse livro. Então, coincidência? Acho que não. E não é só isso não, tá? Tem muitos outros casos sobrenaturais sobre o Titanic. Alguns dizem que o nome Titanic é amaldiçoado e por isso o navio naufragou. E isso me preocupa um pouco porque um time de mega empresários da China irá reconstruir o Titanic. Mas a ideia não é que ele seja um navio de verdade que cruze o planeta. Ele seria tipo uma espécie de hotel e complexo de entretenimento que ficaria atracado em um rio na China. Mas se a maldição for real, pode acontecer qualquer coisa com esse Hotel Titanic, né? Uma filmagem feita do naufrágio do Titanic em 1986 foi liberada recentemente. E essa filmagem mostra coisas bem estranhas lá do navio. Os pesquisadores acreditam que o navio seja assombrado pelo seu antigo capitão, o capitão Edward Smith. Muitas pessoas alegam terem visto o fantasma do capitão quando visitaram o Museu do Titanic. Mas não apenas, tá, gente? Porque a casa onde o capitão passou sua infância também é assombrada e os atuais donos tiveram que fugir dela. O capitão tinha um espelho de mão e acreditem, esse espelho também era amaldiçoado. Esse espelho já passou pela mão de diversas pessoas e ele tem mais de 110 anos. Recentemente, esse espelho foi leiloado no Reino Unido pela bagatela de 10.000 libras. E os fãs do Titanic ficaram enlouquecidos. Afinal de contas, todo mundo queria colocar a mão nesse espelho que é assombrado pelo capitão. Dizem que quando você pega o espelho assim, ó, e você mexe ele, você consegue ver através do reflexo, a imagem do capitão como se ele estivesse do seu lado. Existe também uma conspiração imensa e bizarra que foi criada sobre o naufrágio do Titanic. A teoria da conspiração que circula na internet diz que JP Morgan afundou o navio para eliminar os seus concorrentes milionários. E a base dessa teoria diz que Isadora Straus, Benjamin Guggenheim e Jacob Astor estavam a bordo do Titanic quando ele afundou. E o próprio JP Morgan também era para estar nesse navio, mas ele decidiu meio que de última hora não estar no navio,
porque ele sabia o que ia acontecer com o navio. E o motivo pelo qual ele queria esses milionários mortos é porque eles se opuseram à criação do Federal Reserve, que é o órgão que faz toda a regulamentação bancária nos Estados Unidos. Ele tem a sigla Fed, você já deve ter ouvido falar. E se você quiser saber um pouco mais como funcionam os bancos e o que eles fazem de verdade lá dentro, eu recomendo esse vídeo aqui que eu fiz aqui pro canal. Você vai entender como os bancos funcionam e principalmente como eles são controlados por essas elites do planeta Terra. Uma outra versão dessa história diz que não foi o JP Morgan que mandou afundar o navio, mas sim os jesuítas, porque eles controlavam o Fed. E eles não queriam ninguém mais colocando a mão nisso. Inclusive, o próprio capitão Edward Smith era um jesuíta. E o capitão dizem que ele era tão foda, mas tão foda, que ele nunca seria capaz de cometer esse erro de bater em um iceberg. Então essa teoria da conspiração aponta diversas falhas que teriam acontecido de uma maneira proposital para que o Titanic estivesse no fundo do Oceano Atlântico hoje. Uma outra versão dessa mesma teoria da conspiração diz que não foi nem o JP Morgan, nem os jesuítas, mas sim a família dos Rothschild. Que isso aí, gente, é uma conspiração outra, que eu tenho que abrir outro vídeo para falar, porque a história é imensa. É muita informação conspiracional junta pra gente conseguir lidar em um vídeo só. Então, se vocês quiserem, me peçam aqui nos comentários que eu faça um vídeo falando sobre as 13 famílias que comandam o nosso planeta. No fundo, toda essa história da conspiração do Titanic, ela é literalmente uma conspiração. Porque a gente não sabe se isso aconteceu de verdade. A gente não sabe se foi o JP Morgan, se foram os jesuítas, se foram os Rothschild. É uma história que circula na internet, nos chats por aí da Deep Web. Então, eu vou ressaltar aqui, é apenas uma conspiração. Não sabemos se é verdade. Mesmo porque, gente, Isadora Straus, Benjamin Guggenheim e o próprio Jacob Astor, eles não estavam contra a criação do Fed, pelo contrário, eles votaram a favor. Então realmente parece ser uma dessas histórias criadas pela internet. Mas agora voltando a falar aqui sobre o submarino, onde essa história toda vai terminar, nós não sabemos. Mas a verdade verdadeira sobre essa história toda, e esse é o ponto de reflexão aqui dentro do vídeo que eu trago para vocês e o motivo pelo qual eu quis fazer esse vídeo aqui dentro do canal, atropelando toda a agenda da seita, é que as pessoas estão utilizando essa história para fazer chacota dos milionários que estão lá dentro, fazer chacota dessas pessoas, para criar memes sobre essa situação. Principalmente os brasileiros, né? No fim das contas, eles não são apenas milionários. Eles são seres humanos. São pessoas. Pessoas que estão vivendo um momento de aflição, ou que já viveram um momento de aflição e que perderam as suas vidas. E aonde é que está o respeito que nós deveríamos ter por todo e qualquer humano que passa por um momento de aflição? Onde é que tá que eu não tô vendo? São pessoas, são seres humanos, nós devíamos nos sensibilizar pela situação e não fazer chacota da história deles. Mas a internet é isso mesmo, né? Ela é um retrato da nossa sociedade. Um retrato do quão podre é a nossa sociedade, a ponto da gente não conseguir ver uma notícia e simplesmente sentir apenas empatia pelas pessoas que estão ali. E não ficar criando meme, fazendo chacota, falando que as pessoas foram burras, enfim. Que é milionário tem que se ferrar mesmo. Eu ouvi isso, tá? Inclusive eu ouvi ontem, quando eu tava fazendo a pauta desse vídeo. Comecei a pesquisar, abri uns videozinhos no TikTok e é isso, gente. Essa é a visão que a nossa sociedade tem de quem tem dinheiro. Agora eu te pergunto, ter dinheiro é crime? Se você tivesse dinheiro, você se sentiria um criminoso? É aquela coisa, né? O outro tem dinheiro é criminoso. Agora, se eu tenho, é legal. Então, assim, dá pra defender um povo desse? Me fala. Eu desejo do fundo do coração que essas pessoas sejam encontradas com vida, mas tem aquele pontinho meu ali dentro que fala, cara, isso não vai acontecer. Porque já faz tantos dias que eles estão sendo procurados e não tem nenhuma informação, não tem nada. E eu esqueci de mencionar também que o submersível, o submarino, não tem GPS, então não dá pra localizar eles ali, na imensidão do oceano. Ou pelo menos que se as pessoas tenham falecido, que não tenha sido tão traumático, sabe? Porque eu sempre tento me colocar no lugar das pessoas. E, gente, vocês já pararam pra pensar e pra imaginar o sofrimento que essas pessoas viveram? O negócio é minúsculo. Imagina ficar preso num negócio minúsculo
sem controle, que você tem certeza absoluta que uma hora ou outra você vai morrer. É um pouco de empatia, sabe? Que a gente tem que ter. E empatia, gente. Empatia falta nas pessoas. E é isso, eu não me conformo com essa situação. Eu não me conformo com as pessoas terem entrado no submarino, elas terem aceitado fazer essa expedição, mas eu me conformo menos ainda com a resposta do público na internet para essa situação toda. Eu vou ficando por aqui com mais um vídeo, eu espero de verdade que você tenha gostado e eu vejo vocês então nos nossos próximos vídeos. Que pai!